Quem encontrar, glorifica ao Senhor, para eu saber que você encontrou. Mateus, Marcos, Lucas 22. Nós iniciamos... Oh, amado, perdão, obrigado. Então você encontra, eu vou passar um vídeo aqui. Lucas 22. Nós estamos iniciando um devocional. Iniciamos através do Escola de Discípulos. Nós estamos fazendo um propósito de 21 dias. E o Evangelho de João tem 21 capítulos. Então nós iniciamos um propósito de a cada dia ler um capítulo da Bíblia. Querido, um capítulo da Bíblia, um capítulo de João, você lê em 10, 15 minutinhos. Então nós incentivamos você a ter uma vida devocional. Todos os dias um relacionamento com o Senhor. Amém? Amado, acho que é bom apagar, né? Apaga as luzes, por favor. Olha para cá, nós estaremos aqui passando um vídeo do nosso missionário Rail. Paz, graça, saudações, meus amados irmãos. Aqui quem fala é vosso irmão, missionário Rail de Moçambique, África. Eu venho neste momento querendo aqui saudar aos irmãos da Igreja do Nazareno, Comunidade Esperança, a todos os irmãos que estão aí me assistindo. Oh, glória a Deus, que alegria enorme, né? É uma alegria enorme poder fazer este vídeo. Eu faço esse vídeo com grande alegria, com gratidão, com gozo no coração, pela vida de cada irmão que aí está me assistindo. Eu quero fazer, na verdade, duas coisas neste vídeo. Primeiro é agradecimento. Agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus por ter me levado Moçambique até Brasil e ter me levado de volta de Brasil até Moçambique. Agradecimento a Deus por aquilo que nós convivemos, aquilo que nós fizemos. Nossa, eu convivi a grandeza do Senhor. Eu, na verdade, tive uma grande experiência, grande ensinamento da parte de Deus através dos irmãos. Deus é bom demais. Segunda coisa, quero agradecer aos irmãos, a todos que estão me assistindo. Vocês contribuíram para o meu crescimento, contribuíram para a minha vida ministerial, contribuíram e ficaram na história da minha vida. É por esta razão que eu quero aqui dizer obrigado a todos os irmãos, a partir da liderança, a partir do pastor Renan e a pastora Bianca, a partir de cada irmão aí, a partir de criança, a partir de cada homens e mulheres que estão me assistindo. Eu agradeço a vocês todos que estão me assistindo por tudo. Eu cheguei bem, graças a Deus. Estou em Moçambique, agora estou fazendo este vídeo diretamente de Maputo, mas amanhã, segunda-feira, eu vou para Tete. Estarei já caminhando 2 dias para Tete. Meus irmãos, eu quero dizer, vos amo bastante, vos amo bastante. Minha família ama bastante vocês, mas minha família é aquele que tem Deus. Minha família tem Deus, graças a Deus. Eu vos amo bastante. E vocês são minha família. Ore sempre por mim. Eu estou no campo. Preciso das vossas orações. Preciso das vossas mãos estendidas. Preciso de vocês nesta missão, neste campo missionário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Eu digo que o nosso encontro com o Rail mudou a nossa visão sobre o Evangelho. Ele subiu a régua. E algumas coisas que nós recebemos e aprendemos não tem volta mais. Não tem como a nossa vida ser a mesma. Não tem como nós vivermos o Evangelho. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. A palavra de Deus diz que a partir do momento que você recebe uma informação, querido, nós vimos coisas, recebemos coisas, vemos um Evangelho muito diferente do nosso, uma cultura muito diferente, mas um Evangelho real, puro, sincero, de entrega. E vimos um homem de Deus. Deus nos abençoou com a sua visita. Eu posso dizer, talvez ele ache que foi mais abençoado, mas eu acho que nós fomos mais. Que bom que foi recebê-lo. Que bom saber que ele está bem. Ele está
em Maputo, na África. Lá agora aqui são em média 8 horas, lá são em média 1 hora da manhã, lá é 1 hora, são 5 horas a mais. Agora ele deve estar dormindo. Que alegria, chegou muito bem. Na verdade, eu expliquei de manhã, ele perdeu um voo, ele pegou uma conexão daqui para Guarulhos, foi daqui para Guarulhos, e de Guarulhos ele iria para Joanesburgo, e de Joanesburgo para Maputo. Então ele chegou em Guarulhos bem, me avisou, chegou, e aí indo para Joanesburgo, ele me liga de manhãzinha, e eu já sorrindo, brincando, amado, que bom, tal, e ele sufocado, afobado, e disse: pastor, não tenho boas notícias. E eu não consegui ouvir, falei: meu Deus, o avião caiu no mar, né? E ele: não tenho boas notícias. E eu falei: meu Deus, e aquele desespero. E aí ele falou: perdi o voo. Enfim, o voo atrasou, ele perdeu o outro voo. Nós conversamos, pedi para ele procurar lá um balcão, para que pudesse ajustar, ver o que a gente poderia fazer. E para encurtar a história, durante o dia, Deus preparou um pastor para ele no aeroporto. Olha só, ele encontrou um pastor lá, e o pastor emprestou um valor para ele comprar a passagem, chegar até Maputo, e lá em Maputo então, ele devolveria o dinheiro para esse pastor. E eu brinquei com ele, liguei, né, a hora que ele estava, falei: está dando certo aí? Ele falou: pastor, encontrei um pastor aqui, vai pagar minha passagem, chegando lá, eu devolvo o dinheiro para ele. E eu falei: rapaz, mas você encontrou um pastor no aeroporto? Aí ele falou: eu sou abençoado, aquele jeitão dele, né? E Deus é muito bom, olha como que Deus prepara. Lá onde ele já estava na África, mas a língua falada ali onde ele estava é o inglês, né? Então Deus preparou ali uma pessoa, mesmo com tantas dificuldades, Deus preparou. E agora ele está voltando, olha só, queridos, agora ele tem mais 2 dias até a sua casa. Agora ele vai pegando ônibus e vai chegando até a sua casa. Continuemos orando, fiquemos muito felizes. Quero agradecer também, temos semeado na vida dele, e quero agradecer por aqueles que semearam no último culto. No último culto que ele esteve conosco, no período da manhã, nós levantamos aqui uma oferta e arrecadamos o valor de 1.800 e alguma coisa em reais, amém? E isso tem um grande valor lá para ele. Eu já expliquei que a moeda dele lá chama meticais, e é como se nós pegássemos o dólar, que para nós $1 são R$ 5,50 em média, para ele o meticais é em média R$12, mas o nosso real vale muito mais, é como se R$1 fosse 12 meticais, entendeu? Então quando nós enviamos um valor desse, para ele é muito mais expressivo. Também tem uma dificuldade, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, porque as coisas lá são muito caras. Então, por um lado, nosso dinheiro vale mais, o que o ajuda muito. Por outro lado, as coisas lá são muito caras. Por exemplo, um chinelo Havaiana, um chinelo lá tem o valor, por exemplo, de um pacote de arroz. E ele diz: pastor, lá todos andam descalços. Por quê? Porque ao invés de comprar um chinelo, eles vão comprar um pacote de arroz. Então nós vemos, queridos, as dificuldades e celebramos. Agradeço a fidelidade da igreja, agradeço aqueles que têm sido fiéis na oferta missionária. Atrás da sua cadeira tem um envelope preto e laranja, e se você quiser ofertar em missões, através da conta da igreja, no final você põe o 01, e nós identificamos que esse valor é uma oferta missionária, amém? Glória a Deus. Possamos continuar celebrando, semeando na vida dos nossos missionários. No domingo que vem eu vou estar falando um pouquinho sobre missões e sobre os projetos que nós temos semeado, amém? Abriram a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do verso de número 31. A palavra do Senhor diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces. Senhor, obrigado por essa noite,
pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. Primeiro dia do mês, primeiro domingo do mês, e nós escolhemos estar na Tua presença. Obrigado por Tua bondade, Tua misericórdia, Tua fidelidade. Oro pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra, que nós saiamos daqui, Pai, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem, cada palavra, Senhor, que nós possamos guardá-la em nosso coração. Eu oro por aquele que chega cansado, seja de forma física, emocional ou espiritual. Eu oro por tudo aquilo que se levanta para atrapalhar aquilo que o Senhor tem a fazer em nosso meio, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero ministrar sobre o tema, uma fé viva, uma fé viva, como não desfalecer. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre o tema, uma fé viva, e de manhã nós já falamos sobre uma fé viva, mas sobre qual foi de manhã o tema? Quem estava de manhã? Vencendo a incredulidade. E agora à noite nós também estaremos falando sobre uma fé viva, mas sobre o tema, como não desfalecer. E nós vamos falar de fé. Deixa eu explicar aqui a você o que acontece. Nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra diz que Jesus chega até este homem chamado Simão, que é o discípulo chamado Pedro, e diz a ele: Simão, Satanás está querendo pegar você. Satanás procura te cirandar como trigo, ele quer te peneirar. Mas ele diz a Simão: eu estou intercedendo por você. Eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção, Jesus dizendo a Pedro: Pedro, eu roguei por você, eu intercedi pela tua vida, para que você não desista, para que você não pare, para que você não abandone o Evangelho, para que você não se perca, para que você não perca a fé, para que a sua fé não desfaleça. E eu te pergunto, o que é fé? Se alguém te perguntasse, vira para a pessoa que está do teu lado, acorda ele, acorda ela e diz assim: o que é fé? O que é fé? Hebreus 11:1 nos dá a resposta. Hebreus 11:1 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não vejo. Fé é o firme fundamento, a convicção, a certeza. Fé é: eu preciso de algo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer. Fé é: eu tenho uma necessidade física, uma necessidade emocional, uma necessidade financeira. Eu preciso que algo aconteça na minha vida, eu preciso de uma intervenção de Deus. Quem aqui precisa de algo para essa semana? Alguém precisa? Situações a se resolverem, financeiras, na família, na vida de um filho, de um marido, da esposa, de um cônjuge, no trabalho, na saúde, situações que nós esperamos que Deus faça, nós esperamos que algo aconteça, mas a grande questão é, temos necessidades, amém? E temos fé para crer que vai acontecer? Talvez você diz assim: pastor, eu acho que sim, eu acho que vai dar certo. Eu posso te responder: isso não é fé. Porque fé não tem a ver com acho, fé não tem a ver com dúvida, fé é certeza. Fé é, mesmo que pareça difícil, mesmo que aos olhos naturais seja impossível, fé é o firme fundamento de algo que eu espero, é a convicção de fatos que eu não consigo ver. Aos meus olhos não tem saída, aos meus olhos não tem o que eu faça, mas eu tenho certeza, vai acontecer, vai dar certo em nome de Jesus. Isto é fé. Nós vivemos um desafio de viver entre a fé e a razão. Quem já ouviu aquele louvor do Davi Sasser, entre a fé e a razão? Davi Sasser é um pouco antigo, né? Quem é da época do Davi Sasser? Do toque no altar, trazendo a arca, Isso. Davi Sasser é de agora, né? Toque no altar, trazendo a arca, lembra? E agora tem um louvor chamado Entre a Fé e a Razão. Entre a fé, entre viver por aquilo que nós vemos,
e viver por aquilo que nós cremos. A fé exige certeza de algo que não existe, e por isso é que muitas vezes nós desistimos. Por isso que muitas vezes durante a caminhada cristã nós desfalecemos, nós paramos. Deixa eu te fazer uma pergunta: você conhece alguém que durante a caminhada cristã essa pessoa parou? Durante a caminhada cristã essa pessoa desistiu, ela abandonou a fé, ela abandonou o evangelho. Talvez um dia você ouviu servindo ao Senhor, talvez um dia você ouviu como um grande homem, como uma grande mulher de Deus, mas hoje talvez você o olha e o vê distante da presença do Senhor. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro como homem, que eu admiro como um homem trabalhador, como um bom pai, como um homem responsável, como um homem de bom coração, como um homem que um dia para mim foi um homem de Deus, como um homem que um dia para mim foi referência, como um homem que um dia para mim foi alguém que eu podia olhar e dizer: eu quero ser como esse homem. Mas infelizmente com o passar dos anos ele perdeu a fé, infelizmente com o passar dos anos ele desfaleceu. E infelizmente, e eu estou falando isso aqui não é para trazer acusação, eu não estou dando o nome dessa pessoa, mas apenas para servir como exemplo para nós. Infelizmente as notícias que eu ouço dessa pessoa hoje não são boas. Entra ano e sai ano e as notícias que eu ouço são a cada dia piores. Quando eu entro na internet, muitas vezes o Senhor me permite, por surpresa, ver um comentário dessa pessoa em um lugar que não é bom, ver um comentário na internet, ver uma ação, ver compartilhar algo, publicar coisas que não tem a ver com a vida cristã. Então nós precisamos ter consciência que nós corremos este risco. Somos convidados pelo Senhor a não viver por aquilo que nós vemos, mas vivermos uma vida pela fé, olhando para o Senhor e vivermos em sua presença. E temos um desafio de permanecer na sua presença. E eu te faço uma pergunta, que é: como ter uma fé constante? Como ter uma fé constante? Como ter uma fé madura? Como não desfalecer? Como não parar, pastor? Sabemos que é melhor o fim das coisas do que o início. Sabemos que é melhor terminar bem do que começar bem. Então eu quero começar a pregar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é a realidade espiritual da vida. A realidade espiritual da vida. Leia comigo, por favor, o verso de número 31, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Nós estamos aqui falando de algo espiritual. Nós estamos aqui falando de um adversário chamado Satanás. É o nosso adversário. É um anjo caído. Um dia esteve na presença do Senhor e quis ser mais que Deus. Então Deus o lança dos céus. E agora, ele, quando é lançado dos céus, este anjo caído leva uma terça parte dos anjos com ele, de tão sagaz que ele é, de tão astuto que ele é. Deus o lança nas profundezas do inferno, do abismo. E agora, nós que temos essa caminhada cristã, que desejamos ser salvos, que desejamos e esperamos a volta do Senhor, estamos aqui celebrando nisso nessa noite. Temos um adversário que caiu e que tenta puxar o nosso tapete. Temos um adversário espiritual que caiu, perdeu o seu relacionamento com Cristo e agora tenta fazer com que você caia em pecado, tenta fazer com que você desfaleça, tenta fazer com que você abandone o Evangelho. Jesus chega em Pedro e diz assim: Pedro, Satanás está investindo contra a tua vida. Pedro, Satanás está mexendo com a tua estrutura, ele quer peneirar você. Satanás quer cirandar você como trigo. Ele está querendo mexer na tua estrutura para ver o que acontece contigo, como você vai reagir, se você vai ficar firme ou se você vai se perder.
Ainda que muitos de nós não gostemos de falar sobre o assunto, tem gente que não gosta de falar sobre assuntos espirituais, tem gente que não gosta de falar sobre o diabo, tem gente que não gosta de falar sobre o inferno. Eu quero dizer a você, não tem problema falar esse nome, não tem problema falar o nome de Satanás. Você só precisa entender, Deus deu autoridade a mim e a você, em nome de Jesus, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Deus não nos deu autoridade para vencer Satanás. Presta atenção, Satanás não precisa ser vencido, porque ele já foi vencido na cruz, amém? Nós não estamos aqui para resistir, para vencer o diabo, nós estamos aqui para resistir o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o Senhor nos deu autoridade para batalhar contra ele. O Senhor nos deu autoridade para expulsar. Nesta manhã eu preguei sobre um jovem possesso, que é levado pelo seu pai diante de Jesus, e o seu pai diz: Senhor, eu tenho meu filho que está possesso por um espírito imundo. Já levei os discípulos não conseguem fazer nada, o Senhor consegue me ajudar? E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Então Jesus liberta aquele jovem que estava possesso por um espírito imundo. E aqui Jesus está instruindo a Pedro, dizendo: Pedro, Satanás está investindo contra a tua vida. E nós precisamos ter consciência que temos um adversário que investe contra a nossa vida. Eu preciso alertar você, por favor, olhe para mim. Você não precisa ter medo, mas você precisa ter consciência. Temos o adversário investindo contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida dos seus filhos, contra a sua vida espiritual, com situações do seu trabalho, situações para que você perca a estrutura, para que você desfaleça, para que você perca a sua fé. Eu não tenho dúvida que chega nessa noite diante desta casa, da casa do Senhor, homens e mulheres que estão com a fé por um triz, estão desfalecendo, estão cansados, estão pensando em desistir, estão pensando em parar. Talvez você chegue nessa noite desanimado, talvez você chegue nessa noite com situações a resolverem na sua casa, no seu relacionamento conjugal, entre marido e esposa, entre pai e filho, entre irmão e irmã, entre pai e mãe. Talvez você tenha algo a resolver na sua saúde e você coloca a culpa em Deus. Talvez você tenha algo a resolver nas suas finanças e você está descontente com isso, e a sua fé está esmorecendo. E muitas vezes, devido a tudo isso, nós costumamos arrumar mais problema. Quando eu e minha esposa casamos, nós brigávamos muito, não tem problema em falar isso. Quando nós casamos, nós éramos muito imaturos, então brigávamos por tanta coisa desnecessária, tanta picuinha, tanta briguinha, tanta imaturidade, até que um dia, nós não tínhamos problema, tudo era bem, tínhamos saúde, tínhamos trabalho, tínhamos a filha, tínhamos tudo, está tudo bem. Até que um dia Deus permitiu uma dificuldade na saúde da Bianca, e aí nós entendemos, nós não tínhamos problemas, nós criávamos. Eu quero dizer a você, talvez você não tenha problema, você cria. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas principados e potestades. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra os teus filhos, contra o teu patrão. A tua luta, o teu adversário se chama Satanás. Ele é que se posiciona contra a tua casa, e é contra ele que você deve se posicionar, amém? Pastor, mas eu tenho medo. Pastor, mas quem sou eu? Quero dizer a você, nós não precisamos temer as investidas do mal contra a nossa vida, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, para perdão dos nossos pecados, para a reconciliação da nossa vida com Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida. O sangue de Jesus derramado na cruz te cobre de toda a investida do diabo contra a tua vida. Você crê nisso? Jesus pagou o preço, nós cantamos aqui, Ele pagou o preço da minha salvação. O sangue, quem já ouviu aquela música, aquela senhorinha cantando, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou nem levar o agudo que ela levou, tem poder,
né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus foi derramado na cruz em favor da sua vida, e nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida. Por quê? Porque nós estamos guardados pelo sangue do Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor, e quando nós estamos na presença do Senhor, nenhum mal pode nos tocar, a não ser que o Senhor permita. Presta atenção, Jesus diz, olha, Satanás está investindo contra você, mas ele diz, eu estou intercedendo por você, Pedro. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, o Senhor intercede por nós, o Senhor é o nosso advogado, Ele está à destra de Deus, Ele advoga a nossa causa, Ele defende a nossa causa diante do Pai. Glória a Deus por isso. Ele defende a nossa causa diante do Senhor. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é os riscos de uma fé inconstante. Os riscos de uma fé inconstante. Olha comigo por favor o verso de número 32, que diz assim, quando Jesus avisa Pedro, dizendo, Satanás está investindo contra você, olha o verso 32, ele diz, eu porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus avisa Pedro, eu estou intercedendo por você, não desanime. Vira para a pessoa que está ao teu lado, dá um chacoalhão nele assim, ó. Fala assim, ó, não desanima. Fala assim, não desista. Jesus vira para Pedro e fala, não desanime, eu estou intercedendo por você. Você tem alguém que intercede por você? Amém? Você tem alguém que ora por você? Alguém que ora pela tua casa, alguém que ora pela tua família, alguém que ora pelo teu casamento? Bendito seja o nome do Senhor pela vida dessa pessoa. Muitas vezes as suas batalhas não são vencidas através de ações que você faz, são vencidas através da oração. Jesus não disse, eu dei uma ordem para que o Satanás não invista. Ele diz, não, eu estou intercedendo por você. Preste atenção nisso. Eu estou intercedendo para que você suporte, eu estou intercedendo para que você não desfaleça. Olha para mim por favor, algumas coisas na nossa vida são necessárias nós passarmos. Pastor, por que Jesus não agiu diferente? Por que ao invés de Jesus dizer, eu estou intercedendo por você, Ele não diz, Satanás está investindo, mas eu bloqueei ele não vai fazer nada porque eu não deixo? Eu quero dizer a você, Ele não diz isso. Ele diz, Ele está investindo, mas eu estou orando por você, para que você permaneça firme, para que você não desfaleça, para que você não desista. Manter a fé durante os anos é um desafio. Permanecer na presença do Senhor durante a caminhada cristã é um desafio, porque nós não estamos em uma corrida de 100 metros, nós estamos em uma maratona. Numa corrida de 100 metros, você se posiciona, se prepara a largada, porque você não pode sair atrasado, porque a corrida é curta, e você vai dar o máximo de gás para chegar, você vai correr com todo o seu fôlego, porque você precisa chegar primeiro. Mas numa maratona, você precisa administrar o tempo, você precisa controlar a respiração, você precisa controlar a passada, você precisa controlar o tempo, você precisa controlar tanta coisa. Por quê? Porque você precisa chegar até o fim. Quando você conhece um jovenzinho imaturo, está crescendo na fé, ele está todo animado, às vezes a pessoa está no primeiro amor, está toda motivada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e questiona tanta coisa, não é porque não é assim, e vamos fazer assim, e a pessoa está naquele gás, está naquele primeiro amor, e ela está correndo, por quê? Porque ela está achando, meu Deus, mas ela está numa corrida de 100 metros, o problema é que algumas pessoas são muito animadas por pouco tempo, o problema é que algumas pessoas são muito emocionadas, mas por pouco tempo, é uma fé, mas uma fé imatura. Muitas vezes pessoas que vão muito no oba-oba. Hoje nós temos muitas formas de palavra, muitas formas de pregação, muitas igrejas por aí, e pessoas ficam muito animadas com barulho, e com estratégias, e tantas opções que se tem. Mas eu quero dizer a você a pergunta, como manter uma fé constante? Como não viver uma vida de altos e baixos? Aqueles que são mais experientes, aqueles que já têm uma caminhada cristã, aqueles que já têm alguns anos de casamento, aqueles que já têm filhos, já têm netos, já sabem que esse negócio de
muito barulho, não dá certo. Nós precisamos de uma palavra que nos sustenta. Quem gosta de algodão doce? Algodão doce é bom, né? Mas algodão doce no almoço dá certo? Não dá. Ele pode até dar certo depois do almoço, mas para o almoço você precisa de uma palavra de um alimento que te sustente. A nossa vida cristã deve ser assim. Nós precisamos ter uma vida que nos sustente, que realmente nos faça permanecer na presença do Senhor. Não adianta nós termos uma fé inconstante, que um momento está bem, no momento não está, um momento quer estar na igreja, no outro momento não está, no momento, durante a caminhada, muitas pessoas infelizmente acabam se perdendo no caminho. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Um jovem, filho mais moço, o seu pai tem uma herança para ele, a herança era para os dois, mas o que ele fala? Pai, me dá parte da minha herança, me pertence. A herança nós recebemos depois da morte, mas ele diz, pai, me dá parte da herança. Por quê? Porque eu quero gastar ela, eu quero viver intensamente, eu quero ir. E o pai faz o quê? Presta atenção, o pai faz o quê? Toma, filho. Como pai, a gente fala, mas por que essa parábola diz que o pai deu? Porque se sabia que ia sair, se sabia que ia fazer coisa errada, se sabia que ia se perder, por que deu? Porque Jesus muitas das vezes permite nós fazermos o que nós queremos. Vai, está aqui a parte da tua herança. O texto diz que ele vai e gasta tudo dissolutamente, e quando ele perde tudo, presta atenção, quando ele perde tudo, ele cai em si. Verso de número 15, João 15:15. João não é o evangelho de João, João 15 é a videira verdadeira. Mas no verso de número 15 diz assim, caindo em si. Ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui perecendo de fome? Sabe o que é o triste? É que muitas vezes as pessoas saem da presença do Senhor e só voltam quando perdem tudo. Muitas vezes as pessoas acham que é muito normal, não, eu vou sair, vou fazer isso, não, eu vou viver segundo a minha vontade, e se por acaso acontecer alguma coisa eu volto. O problema é o caindo em si, porque Satanás nos cega, e o texto diz que ele só cai em si depois que ele perde tudo. Então eu quero falar a você os riscos de uma fé inconstante. Com muito amor eu faço uma pergunta para exemplo nosso, para abençoar a vida do seu próximo. Alguém aqui que conheceu o Senhor, já se afastou da presença dele e viveu um tempo fora? Alguém? Graças a Deus o Senhor te trouxe de volta, amém? Graças a Deus você encontrou o lugar, você encontrou o caminho, graças a Deus você está aqui. Mas eu imagino que você viveu coisas que você não se agrada. Eu imagino que você viveu coisas que você queria esquecer. Eu imagino que você plantou coisas que você teve que colher. Eu imagino que você viveu coisas e você diz, olha quão ruim foi os tempos distantes do Senhor. Então o terceiro ponto dessa mensagem é como manter uma fé viva. Como manter uma fé viva. O primeiro passo para não perder a fé, eu quero falar aqui de alguns passos para nós mantermos uma fé viva. O primeiro passo para não perder a fé é não acreditar em si mesmo. Olha o que diz no verso de número 33. Vocês já entenderam que Jesus diz, Satanás está querendo você, Pedro. Ele está investindo contra você, mas eu estou intercedendo contra você. Agora olha o verso 33, diz assim, ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Olha a resposta de Pedro. Ele disse, Senhor, fica tranquilo, eu me conheço, fica tranquilo. Satanás, contra eu? Não, eu não. Contra Moá? Não. Eu estou pronto, eu vou contigo, Senhor, se precisar eu morro pelo Senhor, eu vou para a cadeia, em nome do Senhor, mas fica tranquilo, a minha fé não desfaleça.
Talvez você está num momento espiritual tão bom, você está tão animado, você está numa fé tão ativa, mas o problema é que talvez você confia demais nos seus braços, na sua força, em si mesmo. Então um primeiro passo para não perder a fé é não acreditar em si mesmo. Jesus adverte: eu estou orando por você, Pedro. Mas a confiança em si mesmo revela a nossa imaturidade. Presta atenção, antes de Jesus, olha o verso de número 32, que diz assim: olha, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Agora presta atenção nessa palavra, ele diz assim: olha, tu porém, quando te converteres. Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você não é convertido. Vira para a pessoa que está ao teu lado. Não, brincadeira, não fala isso para ela não, que você vai arrumar briga. Olha aqui para mim, por favor. Já pensou se falar assim para a pessoa: você não é convertido? Você tem coragem de falar um negócio desse? Você arrumou uma briga. Você arrumou uma briga. Jesus falou para Pedro: Pedro, você precisa se converter. Você não é convertido, Pedro. Aí o bonitão fala assim: que isso, Jesus? Eu estou pronto para ir para a cadeia por ti. Eu estou pronto para ir para a prisão. Isso mostra que ele realmente não era. As suas palavras mostram que ele confiava demais em si mesmo. Mas isso mostra que ele ainda não era convertido. Jesus diz assim: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer a você, uma fé viva e constante não pode ser baseada nas suas emoções, não pode ser baseada no momento em que você está vivendo, porque nós somos homens inconstantes, somos homens e mulheres de altos e baixos. Muitas vezes num dia nós estamos bem, no outro nós não estamos. Num dia estamos felizes e no outro nós estamos tristes. Num dia recebemos boas notícias, na outra recebemos notícias ruins que nos preocupam. Pedro tinha um temperamento forte, e esse temperamento o faz acreditar em si mesmo. Agora olha o problema, abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta sempre. Lucas 22, 54, leia comigo por favor. O verso 54 diz assim: então, prendendo-o levaram, aqui Jesus já está sendo preso. E diz assim: então prendendo-o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Pedro fazia o quê, queridos? Seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: este homem aí, que é Pedro, também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. Verso 59. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de o galo cantar. Algumas palavras da nossa vida não são palavras de motivação. Algumas palavras da nossa vida não nos alegram. Mas algumas palavras servem de orientação de Deus para a tua vida. Satanás pode estar investindo contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família. Mas nós viemos aqui nessa noite orar por você, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Quando Jesus adverte a Pedro, dizendo: eu estou intercedendo por você, o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, dizendo: eu estou preocupado contigo, estou intercedendo pela tua vida, Pedro, para que você não perca a fé, para que você permaneça firme na minha presença. Ele poderia ter dito: Senhor, obrigado, Senhor.
Senhor, eu estou aqui vivendo um momento maravilhoso, eu conheci o Senhor, e não quero viver em outro lugar. Senhor, eu não quero viver longe da Tua presença, mas Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, não deixe que os meus pés vacilem. Senhor, sustenta-me na Tua presença. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado. Mas não, ele preferiu dizer: Senhor, eu estou pronto, eu mato e morro por Ti, eu vou para a prisão, eu vou para a morte, eu vou para qualquer lugar, mas longe do Senhor eu não fico. Pedro não conseguiu manter a sua palavra. Então eu quero trazer a nós alguns princípios para nós não desfalecermos, para nós não perdermos a nossa fé. E o primeiro é: alimente a sua fé todos os dias. Alimente a sua fé todos os dias. Pastor, como alimentar a minha fé? Como aumentar a minha fé? Como adquirir fé? A palavra do Senhor diz assim em Romanos 10:17: porque a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o que mantém a nossa vida na presença do Senhor, o que mantém a nossa fé no Senhor, é ouvir a palavra do Senhor. Olha aqui para mim, por favor. Tem pessoas já hoje dizendo: não, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Não, eu não preciso de igreja, presta atenção, isso é um texto fora de contexto, isso é uma heresia. Você não é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, mas para você faz parte, você é templo do Espírito, mas para você fazer parte do corpo, você deve ser membro, você deve fazer parte de uma comunidade local, você deve servir, você deve ser alimentado, a palavra do Senhor diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Se você cortar um membro do seu corpo, em pouco tempo ele perde a vida. Sozinho você não é ninguém, sozinho você não é igreja. Você só é igreja quando está em comunhão com seus irmãos. E como é importante e necessário nós estarmos aqui sendo alimentados pela palavra de Deus. Eu não sei como homens e mulheres vivem a sua vida sem ouvir a palavra. Não, pastor, mas eu não preciso de igreja, eu tenho a internet, eu leio a Bíblia na minha casa. Você acabou de ser exortado, você acabou de ser orientado, você acabou de receber orientação, você acabou de receber intercessão, e isso você não recebe sozinho, amém? A palavra de Deus diz que com ferro se afia. Muitas vezes o relacionamento com o irmão é um afiando o outro, é um cuidando do outro, é um corrigindo o outro, é um exortando com o outro. Isso é ser igreja. E você deve fazer parte. Você não está aqui apenas para receber, você está aqui também para servir, amém? Então alimente a sua fé todos os dias. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Meu irmão, você precisa manter uma vida devocional na presença do Senhor. Você precisa ter uma palavra que te sustenta, te alimenta, porque senão no dia da adversidade você vai perder a sua fé, você vai desfalecer. Então eu te pergunto, como que está a tua vida devocional? Como que está a tua vida devocional? Como que está o teu relacionamento com Deus? Deus nos traz aqui nessa noite para restaurar relacionamentos. Segundo, lembre-se do que Deus já fez. Princípios para não desfalecer: lembre-se do que Deus já fez. Salmo 103:2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus mandamentos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Meu irmão, nós temos que olhar para trás e lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu quero dizer a você, aquilo que Ele já fez, Ele é poderoso para continuar fazendo. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa, mas não te esqueças de tudo que o Senhor já fez. Quanta coisa o Senhor já fez na minha vida, na minha esposa, no meu casamento, na saúde, nas finanças, no ministério. Socorro do Senhor, vemos a mão do Senhor. Tem uma pessoa próxima que está enfrentando situações com câncer. E eu estive conversando com ele, perguntando: como que vocês estão? Ele: pastor, eu estou vendo a mão de Deus em cada detalhe. Não está fácil. Câncer, queridos, não está fácil. Mas nós temos visto a mão de Deus em cada detalhe. Só quem passa por algumas coisas sabe o que é, querido. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida.
Não te esqueças daquilo que Deus já fez. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos milagre todo dia. Porque muitas vezes nós queremos, não, mas Deus já mostrou que Ele é contigo. Lembre-se dos milagres que o Senhor já fez, porque no tempo oportuno Ele vai fazer novamente, amém? E o terceiro, para nós irmos para o final: nas crises, não desista. Vira para a pessoa que está do teu lado agora e diga assim para ele e para ela: nas crises, não desista. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. A provação da sua fé, muitas vezes a sua fé tem que ser aprovada. Deus coloca a sua fé em prova. Pastor, o que significa isso? A palavra original no grego, dokmion, eu não sei falar grego, obviamente, então eu vou ler aqui, vocês por favor me perdoem. A palavra no grego significa dokmion, e carrega a ideia de metal sendo colocado no fogo para provar a sua pureza. A nossa fé é provada para que o Senhor muitas vezes coloca no fogo para ver como nós vamos reagir a essa ação. Uma vez a sua fé provada e confirmada a sua fé, isso produz esperança, perseverança, resistência espiritual, constância. Ei, preste atenção por favor, não tenha uma fé inconstante. Essa palavra vem para dizer a mim e a você: apesar do dia mau, apesar da dificuldade, apesar de um inimigo se levantar contra a tua casa, mantenha uma fé constante na presença do Senhor, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança, perseverança, resistência espiritual, constância na presença do Senhor. Não importa começar bem, importa permanecermos na presença do Senhor. Sem prova não há maturidade, sem pressão não há crescimento. Então é por isso que muitas vezes a minha fé e a sua fé é provada. É por isso que muitas vezes Jesus diz: olha, o inimigo está se levantando contra a tua vida. Eu quero chamar o louvor, mas Jesus diz: eu estou intercedendo por você. Eu oro, eu quero dizer a você, como ministro, como pastor dessa comunidade, pessoas aqui estão sendo atacadas. Satanás quer chacoalhar você, Satanás quer mexer com a estrutura, Satanás quer que você desfaleça, mas essa palavra veio nessa noite para dizer a você: não desista, permaneça fiel ao Senhor, permaneça com a sua fé firmada nele, porque Ele está no controle da sua vida. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Nós vamos agora adorar ao Senhor. E eu quero orar por você. Essa palavra vem para nos trazer instrução. Não foi à toa que o Senhor nos deu essa palavra, mas eu quero convidar você aí no seu lugar, enquanto nós adoramos, a entregar o seu coração ao Senhor. Preste atenção. Quando Jesus avisa Pedro, o que Pedro diz? Senhor, eu não preciso. Senhor, está tudo bem. Eu não estou falando apenas com você que chega aqui destruído nessa noite. Estou falando com você que acha que está tudo bem. Você olha para as suas condições, você olha para a tua saúde, você olha para a tua conta bancária, você olha para a profissão segura que você tem, você olha para a vida do teu filho que vai bem. Eu não estou querendo pôr medo em ninguém, estou dizendo: Deus é contigo. Mas nós viemos aqui para interceder por você. Você tem duas opções. Você diz: Senhor, não precisa, eu estou pronto. Estou pronto para ir para a prisão se precisar. Estou pronto para ficar doente se precisar. Estou pronto para ficar sem emprego. Estou pronto para morrer. Estou pronto. Se sou eu digo: Senhor, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Hoje a minha fé está firmada no Senhor. Mas eu te peço, Senhor, me pega pela mão. Não deixe que a minha fé desfaleça. Não deixe que os meus pés vacilem, Senhor. Não deixe, Senhor.
Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. O Senhor me deu autoridade para expulsar demônio. O Senhor me deu autoridade para curar, mas é o Senhor quem me deu. Se o Senhor tirar, eu preciso do Senhor. Eu convido você nessa noite a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, visita minha casa. Senhor, eu preciso do Senhor, visita meu filho, visita o meu casamento, visita a minha família. Senhor, visita o meu coração. Senhor, visita a minha fé. Nessa manhã nós ministramos sobre incredulidade. Nós dizemos: Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá uma fé viva, nos dá uma fé verdadeira. Nessa noite nós dizemos: Senhor, nos dá uma fé constante, uma fé que não desfaleça diante das dificuldades. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Deus te dá escape e livramento. Eu quero orar por você, aí onde você está, diante dessa palavra que foi ministrada, naquilo que o Senhor falou contigo. Eu quero interceder pela tua vida, quero interceder pela tua casa, pela tua família, para que a sua fé não desfaleça. Aí onde você está, abra suas mãos em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua orientação, pela tua correção. Eu declaro sobre a minha vida total dependência ao Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso dos teus cuidados, eu preciso dos teus livramentos, eu preciso da tua boa mão estendida sobre a minha vida. E assim eu oro por cada homem e mulher que deseja o mesmo, Senhor, que reconhece: eu preciso do Senhor. Senhor, visita a casa, a família, o casamento, os filhos, a vida de cada homem e mulher neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que os nossos pés vacilem. Assim como nós acabamos de adorar com essa canção, o inimigo tenta laços, embaraços para nos envergonhar, para nos destruir, para que a nossa fé desfaleça, para que venhamos desistir, parar durante a caminhada. Senhor, não deixa, Senhor. Nos pega, Senhor, pela tua mão, Senhor. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor da nossa vida, em nome de Jesus. Que o teu Espírito seja sobre nós, ó Deus. Cuida de nós, da nossa casa, do nosso entrar e do nosso sair. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que o teu Espírito Santo seja conosco, nos abençoando, nos guardando. Nós intercedemos agora, como igreja, como ministro da tua palavra. Eu intercedo agora pelos teus filhos. Eu rogo ao Senhor que a nossa fé não desfaleça, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos sustente na sua presença, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Paulo e a pastora Jane, por favor. Nós participaremos agora da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Estamos participando da mesa do Senhor, e é um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite. Pastor, o que significa isso? Jesus, antes de ser morto, pendurado na cruz, antes dele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ser assunto aos céus, ele reúne os seus discípulos e ensina. Ele diz: olha, façam isso em memória de mim até que eu volte. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz em favor dos nossos pecados. O pão simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. Pastor, eles se transformam, os alimentos se transformam? Não. O suco não se transforma no sangue, o pão não se transforma no corpo. Nós fazemos isso em memória, lembrando aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Por quê? Porque Ele nos deixa uma promessa. Ele diz: façam isso em memória de mim. Por favor, preste atenção. Façam isto em memória de mim, porque haverá um dia que eu voltarei, buscarei o meu povo e direi então: bem-vindos, benditos de meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele separará à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos. Ele separará os seus filhos, o seu povo, as suas ovelhas, aqueles que são daqueles que não são. Então a palavra do Senhor nos ensina que Ele presidirá a mesa, e nós passaremos por esse momento na sua presença, todos reunidos, todas as nações, línguas, povos, etnias, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Mas até que Ele venha, Ele diz: façam isso em memória de mim. Eu quero deixar algo a você. Nós poderíamos tomar a decisão de fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, todos os dias, uma vez por semana, mas nós convencionamos fazer todo o primeiro domingo do mês. Eu quero dizer algo a você. Eu não sou aquele pastor de que fica cobrando, não sou aquele pastor de que tem muita regra. Não, você tem que tomar Santa Ceia, senão você não vai para o céu. Não, talvez em algum momento você não tomar, você vai para o céu. Mas eu quero dizer a você: não se perde o culto de ceia, porque nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu estou aqui esperando, eu estou aqui, eu faço parte do corpo, eu creio, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui na tua presença. O Senhor há de voltar para nos buscar. Pastor, quem pode tomar, quem não pode tomar? Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós estaremos agora orando por esses alimentos, e eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar e consagrar esses alimentos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e consagramos ao Senhor esses alimentos. O pão que simboliza o teu corpo, e o suco de
de uva que simboliza o teu sangue derramado na cruz em favor dos nossos pecados. As mãos que fizeram esses alimentos, consagramos esses alimentos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós estaremos agora entregando os alimentos, e você que deseja participar, eu convido você a sair do seu lugar e pegar aqui conosco, em nome de Jesus. Jesus, na noite, quem foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças ao Senhor, convido você a pegar o seu alimento, levantar os céus, dizer ao Senhor palavras de gratidão. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, graças te damos, Senhor, graças te damos, Senhor, graças te damos, Senhor, por tua bondade, Senhor, por tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Graças te damos, Senhor. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este pão simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar você, comamos todos em nome de Jesus.
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui anunciando: o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Vivo está. Cremos na sua volta, Senhor. Cremos, Senhor. O Senhor está conosco, nosso advogado fiel. Esperamos, ó Deus, e dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tomemos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que após eles cearem, eles cantaram, adoraram ao Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor. Com alegria, com palmas. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentá-los a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e eterna é a tua vontade, e a tua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom, e eterna é a tua vontade, e a tua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Então repita assim comigo: Deus é bom. Deus é bom. Deus é sempre bom. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Abra suas mãos. Senhor, obrigado por essa noite na tua presença, por esse dia na tua presença. Primeiro dia do mês de março, primeiro domingo, e nós estamos aqui graças ao Senhor. Oh Deus, seja conosco em mais esse mês, em nome de Jesus. Que o Senhor nos pegue pela tua boa mão, Senhor, nos sustenta na tua presença, livra-nos do mal, que aonde formos, Pai, teu Espírito seja conosco. Assim como Moisés diz: se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Oh Pai, que assim seja nas nossas decisões, que assim seja, Pai, naquilo que planejamos, que assim seja no nosso dia a dia. Se conosco neste mês, Pai. Oh Espírito Santo, que a tua presença seja sobre a nossa casa, filhos, marido, esposa, trabalho, Senhor, finanças. Prospera a obra das mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. Terça-feira temos grupo de relacionamento. Quinta, teremos um período de estudo. Sexta, estaremos aqui preparando coisas para o nosso bazar. Sábado, estaremos aqui num bazar beneficente, recebendo pessoas de fora. Oh Espírito Santo, seja conosco em todos esses dias, Pai. Daremos ao Senhor a honra, glória e adoração. Senhor, eu peço algo mais: dê a cada um uma noite de sono restauradora, Pai. Tua palavra diz: em paz eu me deito, eu logo pego no sono. Que assim seja. Que amanhã possamos iniciar uma semana de trabalho na tua presença. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz
somente 2 recadinhos. Papais, buscar os filhinhos lá no fundo, as crianças de 3 a 5, de 6 a 8. Por favor, preciso que você busque. E temos o nosso bazar beneficente. Conto com a colaboração dos irmãos para trazer as roupas que estão largas. Tem muita gente com roupa larga, gente. Vocês estão magros. Amém? Deus abençoe. Ótima semana a todos. Estou profetizando.